Jesus. Ó Senhor Jesus. Cadê os titulares? Onde estão os titulares do time de Sião? Que alegria! O Senhor está convocando o seu grande exército para levar a obra dele adiante e encerrar essa era. Nós estamos em guerra. Essa conferência começou com a primeira mensagem, com o título A Convocação. E os irmãos nos ajudaram muito. Aqui com a logo da conferência nós vemos ali o mapa mundi, que é o desenho que Deus deixou para que a gente entendesse um pouco também do seu plano e o que aconteceria nos dias finais e qual é a missão da igreja, né? Então os irmãos que vieram nessa primeira mensagem nos ajudaram muito a nos alertar dos perigos do mundo, que é a ferramenta que Satanás usa hoje para enganar o homem. Então nos mostraram que o homem caiu e se conectou ao pai da mentira, ao mesmo tempo que se desconectou da verdade, desconectou de Deus. E hoje o inimigo, ele criou todo um sistema e um ambiente para enganar e distrair o homem do plano eterno de Deus e para manter o homem desconectado da verdade e da realidade, né? Mas ao mesmo tempo, os irmãos nos mostraram que o Senhor está convocando os seus filhos. O Senhor está convocando Sião, é a parte forte da igreja. E eles nos mostraram ali no mapa mundi a serpente que enganou o homem lá no Jardim do Éden, ao longo dessas eras foi ceifando vidas até se tornar um grande dragão. E que nesse tempo final, o dragão está com a boca aberta, querendo pegar o filho varão. Mas ele não vai pegar, ele não vai nos pegar. Nós somos Sião, a parte forte que luta, fazemos parte do filho varão que vai encerrar essa era. Então o inimigo, ele tenta nos sufocar com as coisas dessa terra, mas o Senhor já nos deu a palavra profética. O Senhor, ele nos deu uma candeia que brilha em lugar tenebroso, nos deu uma direção, nos deu um caminho e nos convocou para fazer parte do seu exército. Ó Senhor Jesus! Amém. E na mensagem 2 teve o título A Preparação. Repita, a preparação. A preparação. E essa mensagem 2, ela nos orientou a que reunamos toda a nossa diligência nessa preparação para fazer parte desse exército de Deus. Amém. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero reunir toda a minha diligência na preparação dessa batalha. Eu me apresento a Ti. Amém. Amém. E ontem também pela noite, a palavra foi com o título A Estratégia. Existe uma estratégia. Nós não jogamos de qualquer jeito, né? Então nós somos ajudados em 3 pontos. Primeiro, a preparar a terra do nosso coração, a ouvir a palavra com fé, recebendo a palavra com reverência, com amor, assim como nós vimos lá nos versículos de Isaías, com amor reverente pela palavra, tremendo o nosso coração pela palavra. E na parábola do semeador nós percebemos que todo esse sufoco, toda essa tentativa de Satanás de ganhar o nosso coração é eliminado quando nós estamos perto da palavra profética. Porque essa palavra, ela mexe na terra do nosso coração e prepara nosso coração para receber a palavra e para essa palavra produzir frutos. Esse é o primeiro ponto da nossa estratégia. Também nós vimos que o Senhor nos deu ferramentas para trabalhar a diligência, o conhecimento, o domínio próprio, até chegar ao amor, que é o resultado, é o fruto desse trabalhar na terra e da prática da palavra na nossa vida. De maneira prática, o Senhor nos deu ferramentas para trabalharmos no coração e também fomos ajudados a sempre ouvir a voz do técnico, aquele que dá a palavra de comando, aquele que dá a direção, que nos direciona a como trabalhar, e isso vem por meio do seu profeta e vem por meio da palavra profética. E quem luta, vence. Quem está jogando, vai vencer. Nós precisamos jogar andando pelo viver e andar na verdade. Amém? Amém.
Amém? Amém. Está sem eco. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Graças ao Senhor por essa introdução maravilhosa. Nossos companheiros aqui, Paulo Braga e Vitor. Nosso encargo, então, é falar sobre os titulares. Amém. Pela minha falta de estudo, eu não sabia bem o que significava, né? Essa palavra, o que poderia falar para nós, o que seria ser um titular. Então, eu pedi tanto para o Paulo e o Vitor, né? E eles escreveram para mim vários pontos. Nós esperamos falar aqui nessa comunhão, nessa palavra com vocês, né? E nós estamos em campo. Amém. Essa palavra em campo quer dizer engajados, né? Esse é o significado espiritual dessa conferência. Amém. E uma pessoa engajada é uma pessoa comprometida. Amém. Quem aqui é comprometido, levanta a mão. Amém. Muito bem. Também significa uma pessoa empenhada. Ele é comprometida e empenhado. Então, irmãos, quando fala em campo, claro, os irmãos estão usando toda essa figura do futebol. E eu quero dizer aqui que eu também fui jogador de futebol. Inacreditavelmente, né? Você está em campo ou não? Amém. Você está jogando ou não? Amém. Só que o Billy ontem na mensagem falou que pessoas com sobrepeso não vão jogar. Aí eu ainda não tratei esse assunto com o Billy, viu, Billy? Depois nós vamos, né? Eu também não. Nós vamos conversar com o Billy depois. Mas ele tem toda a razão, né? Uma pessoa com sobrepeso, ele não pode jogar futebol. E vocês imaginam, eu jogava futebol, eu pesava 55 quilos. Dá para acreditar, não? Agora, não, né? Ó, vou ficar em pé para você ver. Ó como que eu fiquei, tá vendo? Ó. Então, por que eu estou falando isso? Porque realmente, irmãos, no futebol você precisa de preparo. Você precisa estar no interior ali de São Paulo, a gente chamava na ponta do casco. Você precisa estar bem. Então é uma alegria, nós estamos em campo, mas nós precisamos estar bem. Amém. E o encargo que nós temos, nós três, de transmitir para vocês, é como é que nós podemos estar bem então, para que nós possamos ser essas pessoas engajadas, comprometidas, empenhadas. Então, a primeira coisa que eu queria mencionar é sobre o versículo que já foi lido. Eu vou ler de novo, de 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então nós temos aqui a palavra profética. A palavra profética é a nossa direção. Amém. A palavra profética é nosso combustível. Amém. A palavra profética é também que faz a obra. Não é só a palavra que dá direção, ela vai lá e faz também, por meio de nós. Então, toda vez que nós pensarmos que nós estamos em campo, e nós estamos nesse jogo, nós estamos nessa guerra, para fazer a vontade do Senhor, nós temos que lembrar, isso é muito importante, palavra profética. E a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça, não é? Então esse é o momento da vinda do Senhor. Então esse momento, irmãos, nós estamos no momento da vinda do Senhor. Nós somos privilegiados. Amém. Por isso os irmãos já falaram, nós não estamos em qualquer jogo. Nós não estamos em qualquer guerra, essa é a principal guerra. Amém. Porque o Senhor está muito próximo de voltar. E Atos 2:42 diz assim: e perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Aqui diz na doutrina dos apóstolos, né? Mas é no ensinamento dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então os apóstolos falavam a palavra
E nós, e os irmãos ali, eles então perseveravam nesse ensinamento. Isso é a coisa mais importante na vida da igreja, é perseverar no ensinamento dos apóstolos. Amém. É perseverar em tudo que nós ouvimos, todas as quintas-feiras, nas lives, nos sábados de manhã, no domingo à noite, nós temos palavra profética, temos direção, e nós devemos estar atentos, porque nós vamos perseverar nessa palavra. Então, vamos vendo a importância que é nós darmos atenção à palavra do Senhor. Isaías 55, vou mencionar aqui, vou ler rapidamente, versículo 10 e 11, já foi mencionado. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Olha que interessante, aqui mostra que quando Deus fala, como é que Deus fala? Por meio dos apóstolos, por meio do seu profeta. Quando ele fala, ele espera que essa palavra venha até nós, e que essa palavra não volte vazia. Irmãos, nós precisamos de conteúdo. Amém. Nós precisamos da palavra. Aqui também, preste atenção, ela fará o quê? O que me apraz. Deus tem um desejo, e Ele também espera que essa palavra que Ele fala para nós, ela também prospere. Então, como aqueles que estão em campo, como aqueles que estão nessa guerra, nós precisamos ouvir atentamente, perseverar nessa palavra, na comunhão, não é? Porque Deus tem um objetivo. Nada do que Deus fala é sem objetivo. E aqui mostra também que que a palavra, ela prospera naquilo para a qual foi designada. Ou seja, não tem nada que Deus fala que não tenha um desígnio, não tem um propósito. Por isso que nós precisamos dar muita atenção ao que o Senhor fala. Outro versículo, Isaías 66, versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Tem uma versão que fala que ama com reverência a palavra. Isso quer dizer, quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos dar atenção. O que é que mudou na vida da igreja? É que Deus levantou os adolescentes. Amém. Por meio de uma palavra profética de Salmo 110, Deus levantou os adolescentes. E qual é a diferença? Que diferença eles fizeram no nosso meio? É que eles amam a palavra. A gente vê que eles tremem na palavra, eles têm amor reverente à palavra. Mas o que é tudo isso? Senão fica apenas palavras. Ele toma nota, ele faz transcrição, ele dorme com aquela palavra, acorda com ela. Tudo isso faz muita diferença. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma conferência de engajamento, de adolescentes, jovens, capitães, valentes de Davi, não é? Os intendentes, a intendência da igreja. Deus está formando um exército. Amém. Então todos nós precisamos ter essas características que Deus deu para os nossos adolescentes. Outro versículo que eu gosto muito, Tessalonicenses 2,13. Outra razão não temos nós, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão não temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, nós o apóstolo, né, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens. Nós precisamos acolher, irmãos, a palavra como palavra de Deus, e sim como é em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, aquele versículo de Atos que eu li, diz que eles ouviam aquela palavra e eles faziam as comunhões deles, né? Eles perseveravam unânimes naquela comunhão. Sabe qual que é o resultado? É muito interessante que o irmão Pedro leu esse versículo para nós, uma das mensagens. Atos 6, versículo 7,
diz assim: crescia a palavra de Deus. O que é isso? A palavra de Deus é o falar de Deus, né? É quando Deus está falando. Mas como é que é isso? Como é que cresce? Cresce dessa maneira. Eu faço imersão na palavra, você também faz imersão na palavra. Aí nós temos comunhão nessa palavra, no ensinamento dos apóstolos. E essa comunhão produz um resultado. Essa palavra cresce. Isso quer dizer que mais pessoas são atingidas por essa palavra. Amém? Amém. Nós temos um caso muito interessante. Hoje a obra do Senhor em toda a terra, né? O Senhor agora está abrindo mais ainda Coreia, Japão, mas o trabalho na África, nós enviamos jovens que não tem tanta experiência na obra, ele não tem tanto conhecimento, e isso fez a diferença, porque eles confiaram plenamente na imersão. Amém. Confiaram plenamente na palavra profética. E tem um caso muito interessante. Eles chegaram numa cidade na Tanzânia, o contato que eles tinham para dormir, eles não acharam, e foram na casa de uma pessoa indicada por um irmão. Esse contato recebeu, imagina receber lá 3, 4 jovens, eles não falam direito o inglês, mas eles têm a imersão em inglês. Aí explicaram que foram ali para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas, fazer a imersão. Mas o que é imersão? Aí mostraram para ele: a imersão é imersão, quer ver? Vem cá, vem ver, não é? E começaram a fazer a imersão com esse rapaz e tal. E ele tinha uma casa muito boa, a esposa é advogada, ele é agente de turismo. Aí os meninos pediram: podemos deixar as coisas aqui na sua casa? Sim. Aí foram fazer comportagem. Na volta, foram para buscar as coisas. Aí esse irmão interessado falou: olha, não precisa ir embora, pode ficar aqui na minha casa, não é? Amém. E eu gostaria de sair amanhã com vocês. Aí ele saiu, foi fazer comportagem, fazer imersão com as pessoas. Irmãos, para encurtar, esse irmão e a esposa estão aqui na conferência. Amém. É o irmão Godfrey, cadê você? Godfrey, aí. Obrigado, irmão. O que é isso aí? A palavra crescia. Amém. Tem comunhão no ensinamento dos apóstolos. Estou quase terminando a minha parte. Esses dois, rapaz, já vai. Todo mundo aqui com muito encargo, viu? Amém. Queimando no Senhor. Amém. Todos nós temos que estar queimando no Senhor. Amém. Aí, esses dias o irmão Pedro falou muito na comunhão ali, sobre ouvir da fé. Alguns irmãos já mencionaram. Está lá em Romanos 10 e Gálatas 3, não vou ler para ganhar tempo. Irmãos, essas comunhões, elas têm me ajudado muito. Porque o irmão Pedro, eu vi que ele já vinha, né, me pegando assim, falando algumas coisas para mim e tal, aqui, ali. Por exemplo, ele falou muitas vezes: você está muito gordo, né? Só faz 15 anos, né, irmão Pedro? Mas eu vou agora, vou fazer uma cirurgia, tá? Eu vou emagrecer. Quem não me conheceu magro vai conhecer. E vai jogar futebol. E em maio, o irmão Pedro prometeu para mim que se eu emagrecer, ele vai jogar bola comigo lá em Cesareia de Filipe. Agora eu já falei, Pedro, agora eu já falei. Eu disse: cara, eu vou ficar parado na área só recebendo a bola para fazer o gol, né? Mas irmãos, você precisa de ajuda ou não? Você acha que eu preciso de ajuda ou não? Os meus muitos anos de vida da igreja, irmãos, sem imersão diária não vale nada. Claro que eu tenho muita experiência, o Senhor cresceu na minha vida, mas eu preciso todos os dias. E eu tenho sido muito ajudado aqui, irmãos. Numa das comunhões foi mencionado um jogador de tênis agora, né? Que está fazendo sucesso. E eu falei: ah, sim, é o fulano de tal. Eu estou por dentro. Aí levei uma surra, né? Não porque eu estava só por dentro, mas
percebeu-se que eu gasto muito meu tempo com a internet. Descobriram. Quem gasta muito tempo com a internet aqui? Levanta a mão, deixa eu ver se eu estou sozinho. Ai, graças a Deus, né? Então vai ser para todo mundo, hein? Olha só. Quanto tempo a gente gasta fazendo imersão? Irmãos, olha, eu na verdade não tenho muito para falar. Eu quero checar só com você. Quanto tempo nós gastamos com a internet? Quanto tempo nós gastamos com a palavra? Seja sincero com você mesmo. Nós precisamos de ajuda ou não? Aí, numa comunhão dessa, o irmão Pedro fala: nós precisamos da palavra profética toda hora. Você concorda com isso ou não? Amém. Quando falou isso, eu lembrei de Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Deixa eu ver aqui na minha sinopse. Até aprendendo a escrever de novo, viu, irmãos? Fazer anotações. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ao 7, ó. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Então tem que inculcar e falar. Inculcar e falar, inculcar e falar, inculcar e falar. Muito bem, inculcar e falar. E depois, me ajuda aí. E delas falará sentado. Gente, se eu falar da palavra toda vez que eu estiver sentado, eu vou falar a palavra o dia inteiro. Porque uma das coisas que acontece com uma pessoa obesa é ficar sentado, não é? Está vendo? O Senhor está querendo, eu não sei se vocês percebem, mas o Senhor está querendo tomar toda a área da nossa vida, cada parte do nosso ser. E falarás assentado em tua casa e andando também precisa? A hora que estiver andando também precisa? Precisa. E ao deitar-te, essa parte eu estou conseguindo, gente. Esse negócio que os adolescentes descobriram, dormir com Deus, é bom demais. Essa noite eu sonhava com o Senhor assim, ó. Eu até achei que eu já tinha morrido ou arrebatado, né? A hora que eu acordei, falei: graças a Deus, estou vivo ainda, né? Eu quero ser arrebatado vivo. Você quer ser arrebatado vivo? Amém. Então vamos trabalhar. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui, se o Senhor demorar muito. Ele pode voltar na nossa geração. Amém. Ao deitar-se, né? Ao levantar ainda não consegui, mas já vou conseguir, né? Tá? E o 8. Aí, olha só. Não sendo suficiente isso, tem que fazer o quê? Atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos. Ainda não é suficiente. Também escreve na porta. Vai que você não tem espelho em casa, né? Então pelo menos na hora que chegar na porta você vai, né? E nos umbrais da tua casa. É demais, né? É ou não é? Amém. É ou não é? Irmãos, vai. Como que é? Volta no 8, por favor. Você tem o folheto da imersão? Atarás como sinal na tua mão o que nós temos carregado na nossa mão. A imersão na palavra. Amém. E quando as pessoas olham para nós de frente, o que elas olham entre os nossos olhos? A imersão na palavra. Amém. Aleluia. Olha só, eu já vou entregar para vocês, né? Eu só vou mencionar uma coisa também. Eu já comentei isso uma vez com o irmão Pedro. Quando a palavra profética vem, ela traz luz para a gente, né? Muita luz. E às vezes você não sabe ainda, tem muita coisa que o Senhor vai mostrar. Por exemplo, quando fala assim, nós precisamos que hora que você precisa da imersão? Toda hora, né? Aí eu lembrei que tem um versículo que fala da vinda do Senhor Jesus. Está em Mateus 24, 36, né? O que diz ali? Ninguém vai saber o ano e o mês, é isso? É o mês e a semana? Não, o que é? O dia
E a hora, né? Eu fiquei pensando, por que fala o dia? Não, hoje de manhã eu já desfrutei o Senhor, já fiz imersão, transcrição, já dormi com Deus, acordei com Deus. Mas agora à tarde não precisa, eu não sei nem o dia e nem a hora. Eu preciso estar preparado toda hora. Amém. Amém? Amém. E só, o irmão Dong uma vez me mandou para Assunção. Eu era magro, começando a ficar gordo, e era solteiro. E ele pediu para mim ir para a casa de um irmão chinês, para eu ensinar espanhol para esse irmão chinês, e esse chinês me ensinar chinês. Você sabe que eu falo chinês, não? Posso cantar chinês, não? Tem uma música, aquela é conhecida, faz assim: Xiao Yesu, Xiao Yesu, Run Run To Xiao Yesu, Xiao Yesu Wa Xia, Xiao Yesu Ni Xia, Xiao Yesu Tao Xia, To Xiao Yesu. Eu preciso, né? Xiao Yesu, Xiao Yesu, Run Run To Xiao Yesu, Xiao Yesu Ni Xia, Xiao Yesu Tao Xia. Não, Xiao Yesu, Xiao Yesu Ni Xia, Xiao Yesu Tao Xia, To Xiao Yesu. Viu? Ei! Mas eu fui. Não tô. Eu brinco muito, mas o negócio é sério, né? Eu fui para a casa dele, e ele gordinho, e eu começando a ficar gordo. Então o que a gente fez? Ele fez uma música que a gente cantava em chinês, depois eu fiz em espanhol, né? A música fala assim, ó: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu cantava em espanhol para ele, né? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palavra que procede de la boca de Deus, né? Aí, irmãos, essa música nunca fez sentido, e esse versículo eu sempre falei ele, sempre ouvi. Mas, irmãos, do que eu e você vive? Palavra. Tá, era para ser assim, né? Mas hoje é assim, não. Ó Senhor Jesus, olha que versículo maravilhoso, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nós precisamos da palavra para viver. Amém. Nós precisamos da palavra para respirar. Amém. Nós precisamos da palavra para andar. Amém. Isso tudo está dentro do ouvir da fé. Receber a palavra, receber como de Deus, imergir nela, entrar nela, para que essa palavra possa fazer parte de nós, tá? Então vamos lá. Quem vai? Vitor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra ela precisa estar dentro de nós, né? Graças ao Senhor, de maneira prática, o irmão Amir agora nos ajudou. Como nós vivemos aquilo que a palavra profética está falando para nós, né? E eu queria chamar a atenção, irmãos, para esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, hoje mesmo, agora, esse momento, essa conferência, né? Essa conferência, ela não é um evento isolado dentro de um calendário anual, mas é um momento que o Senhor está nos convocando. Toda essa palavra que nós temos recebido, essa ajuda que nós acabamos de receber, é para gerar um efeito em nós, é para nós sairmos da nossa condição. Talvez se é uma condição ainda inadequada para servir ao Senhor, que se torne uma condição adequada. Se por acaso a gente acha que está adequado, tem que ficar melhor, porque o Senhor, Ele tem uma obra grandiosa para encerrar. E graças ao Senhor, Ele tem nos provido tudo aquilo que a gente precisa para fazer essa obra. E é isso que o irmão Amir acabou de transmitir para nós. A imersão na palavra foi falado há muito tempo atrás para o povo de Israel, mas hoje o Senhor trouxe a realidade para a sua igreja. E a palavra profética, ela é a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Isso significa o quê? É algo que está nos conduzindo, mas ao mesmo tempo, a palavra profética, ela está dando para nós as ferramentas para que essa palavra se cumpra.
Então, nesses dias, um desespero que surgiu dentro de mim é de que eu posso estar ouvindo muito bem essa palavra, mas talvez não praticando na medida que o Senhor deseja. Eu ainda estou ouvindo essa palavra, mas eu ainda não estou colocando ela como obra diária na minha vida. E esse exemplo que o irmão Amir acabou de citar é um exemplo verdadeiro e nós confirmamos aqui. A gente ainda gasta nosso tempo em muita coisa que não é ser dedicado à palavra, né? Ó Senhor Jesus, mas a palavra ela tem que causar desespero em nós, e ela tem que causar uma reação, ela tem que gerar em nós um coração correto, e o coração correto ele também vai trazer resultado. Vocês querem dar resultado para o Senhor? Nós estamos numa temática de futebol. Você quer dar resultado para o Senhor? Todos nós queremos dar resultado. Em tudo que nós nos envolvemos nessa terra, a gente quer produzir algo, né? Mas muito mais na obra do Senhor, nesse momento, nós temos que ter desespero de trazer o resultado. E qual é o resultado, irmãos? Aí é o que o Senhor falou comigo, o resultado não é o meu muito fazer, não é eu produzir muitas coisas para o Senhor, mas é a palavra gerar realidade e verdade dentro de mim. Irmão Pedro tem nos ajudado em várias mensagens anteriores, nesses últimos meses, falando sobre a fé objetiva e a fé subjetiva. Quem já entendeu essa palavra? Levanta a mão. Eu entendi o que é a fé objetiva e o que é a fé subjetiva. Mas o meu desespero é que, de fato, a fé subjetiva ela esteja depositada no meu coração. Esse tem que ser nosso desespero. A fé objetiva, ela traz para dentro de nós a fé subjetiva. Mas como que a fé subjetiva é depositada no meu coração? Aí o irmão Pedro nos ajudou. A fé objetiva, a doutrina, o conhecer, ele ainda fica na esfera da lógica e do conhecimento. Mas a fé subjetiva, ela está na esfera da experiência. Ou seja, a palavra vem, eu pratico a palavra, aí aquela palavra que eu recebi, ela se torna a minha fé subjetiva. E a fé subjetiva, ela está relacionada à verdade e à realidade dentro de mim. Então eu queria que os irmãos projetassem para nós Gálatas 2:20, para a gente ler junto. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos lido bastante esse versículo também nos últimos meses, e aqui nós somos ajudados. A fé no Filho de Deus é o próprio Filho de Deus, mas essa fé no Filho de Deus, ela tem que se tornar a minha fé. Aquilo que é o próprio Cristo, aquilo que Cristo realizou, toda a sua natureza, ela precisa estar depositada em mim. Senhor Jesus, e aí nós fomos ajudados com uma história de um irmão que serviu no passado, em que depois de muitos anos servindo a igreja, servindo o Senhor, à sua própria maneira, ele no fim da sua carreira, já próximo de partir para o Senhor por uma situação de saúde, ele em uma comunhão ele falou assim: eu não sei se depois de tanto tempo servindo o Senhor, com tudo que eu aprendi, com toda a minha capacidade, tantos serviços, tantas coisas que eu produzi, se de fato quando eu chegar no reino o Senhor vai me aprovar. Você se desespera quando você ouve isso? Eu me desesperei quando eu ouvi isso. Quem aí tem participado da casa de adolescentes? Quem tem feito Vem e Vê? Quem tem feito comportagem? Quem já bateu a meta? Quem já ligou para uma pessoa, fez a missão família? Quem está ofertando para missões? Sócios do Evangelho? Investidores do reino? Irmãos, ouça essa palavra, essas ferramentas são para todos nós. Essa conferência é para toda a igreja. Irmãos, nós temos praticado, nós temos nos envolvido, graças ao Senhor. Mas o Senhor agora, Ele trouxe para nós uma palavra muito séria.
ele falou para nós sobre o ouvir da fé. O ouvir da fé é o ouvir atendendo. Nós praticamos, e quando nós praticamos, essa palavra é depositada no nosso coração. Então o que eu quero chamar a atenção para todos nós vamos prosseguir praticando cada vez com mais intensidade e permitindo que essa palavra entre no nosso coração. Não só entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não só nós olharmos para aquilo que o Senhor está produzindo de frutos, de pessoas novas, de ofertas levantadas, mas aquilo que o Senhor também está produzindo no nosso coração. O ouvir da fé, ele não é só um termo, não é só um novo termo que nós aprendemos, mas ele tem profundidade. O ouvir da fé é a nossa fonte da energia. Fala para quem está do seu lado, ouvir da fé é fonte da energia. O ouvir da fé é a palavra em prática. O ouvir da fé é a palavra em prática. E aí o que acontece quando nós colocamos a palavra em prática? Aí em Gálatas 3, versículo 5. O que diz lá? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou, melhor dizendo, ou pelo ouvir da fé. Irmãos, é pelo ouvir da fé. O ouvir da fé opera milagres. O ouvir da fé, ele traz a realidade daquilo que é Cristo para a nossa vida. Deposita a energia de Cristo em nós, para que a gente continue servindo ao Senhor e o Senhor continue operando milagres. E isso está fora da esfera do conhecimento. É um alerta para nós, desde os adolescentes aos mais velhos. Nós precisamos viver pela fé. O viver pela fé, o ouvir da fé é algo constante, é algo diário. A imersão que nós fizemos ontem depositou algo em nós, mas hoje nós precisamos fazer a imersão de novo, levantando, andando, sentado, na porta, na nossa mão, na nossa cabeça, na hora que for dormir. Essa palavra ela precisa estar entrando em nós, e sempre como? Em prática, não só pelo ouvir, mas ouvir atendendo, ouvir praticando. Ó Senhor Jesus! E aí quando nós vivemos dessa forma, aí nós ganhamos um prêmio. Esse mapa mundi que está aqui atrás, a logo da conferência, está mostrando o momento do encerramento dessa era. E aí quando o Senhor encerrar essa era, Ele vai nos receber. Aqueles que são os vencedores, os 144 mil, vão ser recebidos pelo próprio Senhor. Aqueles que fazem parte do Filho varão. E aí em 2 Pedro 1, os versículos 10 e 11, mostram para nós esse momento. Vamos falar com força esses versículos? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vamos voltar para o versículo 10. Aqui está mostrando o nosso procedimento. Qual é o procedimento de Sião? É aquele que ouve com fé. É aquele que ouve a palavra da fé, que pratica o ouvir da fé, que ouve e atende, com diligência, cada vez maior ele ouve. Isso significa um coração que ama reverentemente a palavra. E aí o que acontece? Assim a gente confirma a nossa vocação e eleição. Aí fala do nosso procedimento. O que é isso? É a prática. Nós ouvimos e praticamos. A palavra profética fala, o nosso professor fala, o técnico fala, a gente põe em execução. E aí não tropeça. A gente, usando esse exemplo de futebol, o que acontece? Nós fazemos o passe correto, nós fazemos a jogada correta, nós não tropeçamos, dá o drible correto e vai para o gol. Agora o versículo 11, o momento em que o Senhor está nos recebendo. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando essa era for encerrada, o filho varão for formado, nós vamos chegar nesse momento em que o Senhor vai nos receber. O Senhor vai nos receber. Nós vamos estar Ele vai estar com o braço aberto nos recebendo.
amplamente suprida a nossa entrada no reino. Esse momento depende do nosso procedimento hoje. Irmãos, vamos mergulhar nessa palavra. É a palavra que nos conduz e é a palavra que nos dá toda a ferramenta para chegar onde o Senhor deseja. E aí, para encerrar, eu vou passar para o Paulo. Ontem, em comunhão com o irmão Ildeu, nós lembramos de uma passagem que mostrou o exemplo contrário de Sião. E ele é muito bom para nós termos aqui também uma referência de como não proceder. Nós vamos ler esses versículos, mas a nossa realidade vai ser totalmente diferente dessa. Eu queria pedir para projetar na versão King James, Ezequiel 33, os versículos 31 e 32. Irmãos, isso aqui sou eu, é a minha condição caída, é a condição do velho homem natural que está em mim. Mas isso aqui é o proceder que eu não vou ter, é o procedimento que eu não quero. Então vamos ler com esse coração. 31 fala assim, ó: o meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Não somos nós. Versículo 32: para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico, que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento virtuosamente. Porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Isso aqui é muito sério, não é? Esse aqui não é o procedimento de Sião. O nosso procedimento é daqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. Você coloca a palavra em prática na sua própria vida? Então vamos aumentar a intensidade. Nós somos aqueles que não só ouvem o profeta falar uma palavra bonita, uma palavra que toca nosso coração. Irmãos, quando nós estamos ouvindo a palavra profética, ela não toca nosso coração, mas ela não pode parar aí. Nós temos que pôr em prática, nós temos que ir para a rua, nós temos que nos envolver com as ferramentas, nós temos que colocar o nosso bolso diante do apóstolo, nós temos que ofertar. Irmão Pedro falou para nós algo muito sério no início da conferência. Nós vamos carregar junto essa obra, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ser proativos, e todos nós temos função. Quando nós vemos essa passagem aqui de Ezequiel 33, nós vemos uma figura, pessoas que estão olhando lá para o profeta e apreciando a sua palavra. Mas hoje, irmãos, nós somos Sião, nós carregamos junto com o profeta essa obra, nós temos responsabilidade nessa obra, e nós somos proativos. Se você tem menos de 11 anos, você está carregando junto essa obra. Se você tem mais de 50 anos, você está carregando junto essa obra. Se você tem entre 11 e 50, você está carregando junto essa obra. Nós estamos juntos. Sião é um só, mas precisa de cada um de nós. Nós temos responsabilidade, temos em campo jogando, precisamos ser proativos e exercer a nossa função. Vamos assumir a nossa responsabilidade? Eu vou perguntar agora para os adolescentes: vamos assumir essa responsabilidade? Capitães de tropas, vamos assumir essa responsabilidade? Valentes de Davi, vamos assumir essa responsabilidade? Intendentes, vamos assumir essa responsabilidade? E os kids que estiverem aqui, vamos assumir essa responsabilidade? Ó Senhor Jesus! Amém! Só um ponto mais aqui que o Vitor falou, muito importante. Então, ouvir da fé, você recebe a palavra,
você crê que é Deus que está falando, e você então faz a imersão. Você rumina aquela palavra, para que essa palavra trabalhe em você, não é? Amém. E, além de tudo isso, da gente imergir, precisa dessa palavra toda hora, nós precisamos também aplicar, não é? Amém. Como o Vitor falou, a aplicação é o significado em campo. Quem está em campo aqui, levanta a mão. Amém. Então eu vou falar para vocês o que é estar em campo hoje, porque a palavra profética, como eu li em Isaías, ela sempre vai fazer você fazer alguma coisa. Se você não está fazendo nada, então você não entendeu, tá? Então você precisa aplicar sempre. Então, quem está em campo aqui? Amém. Casa de adolescente. Amém. É o campo, estou falando, é o campo de novo. Casa de adolescente. Amém. Quem está envolvido com casa de adolescente, seja para carregar os adolescentes, seja para fazer a comida, não é? Ou o próprio adolescente estaria, ele está em campo, né? SEAP. Amém. Quem já foi para o SEAP? Levanta uma folhinha aí para a gente ver. Levanta alguma coisinha. Quem já foi? Opa! Espera aí, agora vamos ver. Quem não foi ainda? Levanta o caderninho. Quem não foi ainda? Balança aí. Opa, já estão inscritos. Quem está em campo aqui? Amém. PAC. Amém. Quem já foi aperfeiçoado no PAC aqui? Levanta o papelzinho, levanta o papelzinho. Porque só levantar a mão a gente não vê. Olha, muito bem. Quem faz comportagem? Amém. Quem está em campo? Amém. Quem faz comportagem? Amém. É a mesma coisa, né? A mesma coisa, tá? Quem vai servir no exterior? Quem fala inglês aqui? Ó, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo muito, eu não estudei. Estou servindo em país que fala francês, fala inglês, eu não entendo nada que eles estão falando. Graças a Deus pela imersão, né? Amém. Se não fosse a imersão, não dá para fazer. Mas por favor, estude francês, estude inglês. Amém? Amém. Quem está em campo aqui? Amém. Vai lá. Ó Senhor Jesus, irmãos, esse técnico que nos chama para esse jogo é um técnico muito especial e é um técnico único em todo o universo. Geralmente um bom técnico, ele quer no seu time alguém que tem capacidade, não é? Alguém que é talentoso. O sonho de todo técnico é ter um craque no time. Mas olha só como o nosso Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele não quer no time craques individualistas, mas Ele tem um requisito: chamar aqueles que não confiam na sua própria capacidade. Irmãos, isso abre a porta para que todos nós sejamos titulares. E um titular é aquele que fala assim como o profeta Isaías disse. O Senhor pergunta lá em Isaías 6:8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha só a atitude de um titular. Disse eu. Diga assim, jovem: disse eu. Disse eu. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Você está em campo. Mas uma preocupação, irmãos, foi expressa para a gente aqui nessa abertura. Um alerta para o titular. Em 2 Pedro 1, versículo 8, né, depois de falarem dessas virtudes, nós recebemos um alerta. Porquanto essas virtudes, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos e nem infrutuosos.
Jovem, uma pergunta sincera para vocês. Nós estamos vivendo o tempo final, não estamos? Nesse time, pode ter gente inativa e gente infrutuosa. Qual é a nossa condição? Jovem, adolescente, intendente, eu não quero ser substituído. Entretanto, nesse time nós temos um requisito diferente dos demais times. Eu não sei quem é das antigas, né? Mas tinha ali um videogame ali no, acho que era PlayStation 1 ainda. É um joguinho de futebol que um dos requisitos era estamina. Quem lembra disso? Da estamina. Você ia jogando ali e você ia acompanhando a estamina, que é a vitamina, a energia do jogador, que ia caindo durante o tempo de jogo. Nós temos um desafio ainda maior. O nosso desafio não é apenas não perder energia. O nosso desafio é, enquanto o jogo avança, a minha energia também avança. O irmão Pedro trouxe um alerta na mensagem 24. E isso está pulsando no meu coração desde ali. Quem se contenta somente com o que existe, não buscando aumentar o que tem, para e morre. Esse é um alerta para cada um de nós. Nós somos titulares, mas eu quero que essa energia, ela aumente mais e mais. Mas como? As lutas não são tantas, as batalhas não são tantas, os serviços não exigem de nós tanta entrega e tanta consagração. Como não perder energia? Nós podemos estar conectados a um gerador infindável de energia. Amém. Nós temos o sol, que gera uma energia tão preciosa para nós aqui na terra. Mas você sabia que até a energia do sol, um dia ela vai acabar? Mas essa energia que está na fé, ela é inextinguível. Amém. Ela não acaba, ela é eterna. Mas nós precisamos estar conectados, como, irmãos? Pelo ouvir da fé. Aí nós temos um ciclo maravilhoso. Vamos falar juntos. Primeiro, ouvir. Ouvir. Segundo, crer. Crer. Inculcar. Inculcar. E aplicar. E aplicar. Ouvir, crer, inculcar e aplicar. Ouvir, crer, inculcar e aplicar. Ouvir, crer, inculcar e aplicar. Nós ouvimos aqui nessa mensagem a importância desses itens, mas eu quero ressaltar essa questão de aplicação. A aplicação, ela faz parte do ouvir da fé. Aplicar é praticar. Eu quero fazer uma pergunta para você, jovem, adolescente, intendente. Quero que essa resposta seja uma resposta sincera, não precisa nem de levantar a mão. Quem aí já ouviu falar de sócio do Evangelho, investidor do reino? Amém. Se você creu, você ouviu, mas se você creu que essa palavra vem de Deus, e você inculcou, hoje você é um sócio e um investidor do reino, de forma prática. De fato, você é um sócio do Evangelho hoje e um investidor do reino? Isso demonstra, irmão, se nós estamos aplicando de fato ou não. Isso é muito sério. A nossa vida depende desse ciclo vital. Ouvir da fé.
mas como nós de fato temos nos apresentado em campo. A gente viu ali em Atos 2 que a ação do Espírito, a primeira coisa que ela gera é desapego ao dinheiro. Qual é a nossa relação hoje com o dinheiro, com as nossas finanças? Nós já somos desapegados? Pelo ouvir da fé, o Espírito já produziu um milagre na nossa vida nessa área? Eu quero fazer um chamado aos valentes de Davi. Amém. Valente de Davi, essa é a oportunidade que você tem de entrar nesse jogo. Amém. Nós não queremos, nós rogamos ao Senhor que os valentes de Davi dessa era não sejam substituídos. Investidor do reino. Amém. É uma porta que o Senhor abriu para você, valente de Davi. Amém. Para você entrar nesse jogo. Amém. Mas como? Colocando o seu coração. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa de jovens da vida da igreja, que eles têm uma meta de ofertar mensalmente R$1 milhão por mês. Essa é a meta desses jovens que se reuniram nessa empresa, que estão usando o talento que Deus deu para eles, para quê? Para produzir para o reino. Amém. Valente de Davi, não deixe esse dom que o Senhor deu para você estacionado. Pelo ouvir da fé, o Espírito pode fazer uma operação de milagre em você. E sabe o que ele vai ganhar? É o seu coração, para que você reposicione o seu propósito. Talvez você ainda não consegue se apresentar integralmente a uma determinada ferramenta, mas nós não temos nenhuma desculpa em não tornar o nosso trabalho secular como uma ferramenta poderosa que produz para Deus. Amém. Nós somos indesculpáveis. Por favor, receba esse alerta em amor. Mais uma experiência, voltando ali de Angola, a gente ficou muito tempo no aeroporto, e na minha frente estava um jovem brasileiro. Esse jovem brasileiro é programador, e ele estava numa felicidade, numa alegria. Provavelmente não é nem cristão, mas ele falava com entusiasmo. Ele falava assim, que Angola mudou a vida dele, que em Angola ele pode ser um programador de destaque, de excelência. Você já pensou em se apresentar como um missionário que trabalha em algum desses países que nós temos necessidade? Você já pensou em ser um programador em Angola? Você já pensou em ser um médico, não sei, na Coreia, no Japão? Olha só, valente de Davi, as portas estão abertas para mim e para você. Amém. Nós fazemos parte desse jogo. Vamos entrar nesse jogo. Nessa conferência nós temos uma oportunidade única de rogar ao Senhor que em relação às ofertas nós vivamos algo milagroso. Nós vamos ter a oportunidade de ofertar ainda hoje, após essa reunião. Amanhã novamente nós vamos ter uma chance. E sabe qual é o desafio para nós? É que nós aprendamos a viver com aquilo que nós precisamos. Talvez o Senhor te deu hoje um salário mínimo. O que você precisa para viver? O restante é do Senhor. Amém. Esse é um desafio para mim, irmãos. O meu coração, pelo ouvir da fé, tem que ser curado também nesse sentido.
Valente de Davi, talvez você hoje ganha 10 mil reais. Você já fez a conta daquilo que você precisa hoje para viver? O Senhor nos diz que não podemos ajuntar tesouros nessa terra. Mas isso ocorre de fé em fé. Amém. Nós não queremos constranger ninguém, mas nós queremos que a palavra ela opere no seu coração, e que esse ouvir da fé produza algo em você que é seu, para que você possa naquele dia apresentar isso ao Senhor. A imersão de hoje, as riquezas são usadas por Satanás para usurpar o coração do homem. Não caiamos nessa armadilha. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não quero cair nessa armadilha. não quero cair nessa armadilha. O inimigo usa coisas legítimas para ocupar o nosso coração. Se o nosso coração estiver ocupado com essas coisas, não haverá espaço para a palavra do Senhor. Adolescente, jovem, em tendência, nós queremos fazer um chamado para você nessa manhã. Retire tudo aquilo que ocupa o seu coração e que prejudica o ouvir da fé. Hoje, isso começa, irmãos, quando nós nos desapegamos e por amor e em amor, sem constrangimento, nós entregamos aquilo que nós temos e aquilo que nós somos ao Senhor. Todos nós estamos em campo. Jesus é o Senhor. Amém. Eu vi que quando ele falou mais de oferta, vocês não estavam tão empolgados, não sei o que aconteceu. É assim mesmo, nós somos todos iguais, tá? Não fica preocupado. O que a gente vai fazer agora? Nós ouvimos que é importante a palavra profética, recebê-la, né? Imergir, fazer parte da nossa vida, aplicar, né? No nosso dia a dia, nas ferramentas e, finalmente, participar da obra também em relação a questões materiais, ofertas de riquezas materiais. Então, o que a gente faz agora? Vamos orar de 2 em 2 para o Senhor trabalhar esses itens na nossa vida, tá bom? Pode orar de 2 em 2, pode ser sentado mesmo, tá? Senhor Jesus,